Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Esse é o podcast número 13 e hoje nós vamos estudar o que poderia ser as 7 vozes dos 7 trovões de Apocalipse capítulo 10. Para você entender bem esse vídeo, você precisa voltar no podcast número 12 e também no número 11, porque tem a ver com o assunto do cavalo branco. Eu iniciei esse assunto quando comecei a pensar no cavaleiro branco, que, se eu não me engano, é o podcast número 11. Mas você precisa voltar aí no 11, no 12 e para entender melhor esse daqui, tá bom? Então, o que seria aquelas 7 vozes, aqueles 7 trovões de Apocalipse 10? Eu sei que muitos podem pensar que não tem como compreender aquilo, porque o próprio Senhor disse para João não escrever. Então, a intenção de Deus supostamente seria sem revelar somente para João e ele guardar esse segredo com ele e levar para o túmulo, levar para o Sheol. Ou seja, ninguém vai saber, só João soube e Deus quis que somente João soube porque ninguém mais vai saber e Deus quis que nós soubéssemos que ele nos revelou coisa que não vai nos revelar. Seria mais ou menos essa ideia que o Senhor estaria passando para nós, né? A gente sabe que isso não é características do Senhor. A gente sabe muito bem. As únicas coisas que eu acredito que não estão reveladas na palavra são coisas que o apóstolo Paulo diz que ouviu no terceiro céu e que são coisas inefáveis e que não é lícito falar aos homens. Aí eu acredito que o Senhor não revelou, somente o apóstolo Paulo viu. E mesmo assim, nós sabemos que essas coisas são coisas a respeito do 8º dia, ou seja, da eternidade. Não tem como a gente entender tudo, mas tem como vislumbrar as coisas. Entendeu? Mas, irmãos, no próprio Apocalipse 10, o Senhor está testando nosso coração, como Ele gosta de fazer, e Ele já está nos induzindo a ler o Apocalipse, nos conectando com o profeta Amós, já nos mostrando que Ele tem a intenção de revelar para a gente as vozes dos trovões. E como parâmetro, nós vamos usar as 7 trombetas. No mesmo contexto em que estoura as 7 vozes de trovões do céu, e que são vozes que João entendeu, ou seja, eram coisas que estavam relacionadas com o contexto, coisas que o Senhor tem a intenção de realizar na terra. João ia escrever e Deus falou, não escreve, João, guarda isso em mistério. Mas no mesmo contexto tem a voz das 7 trombetas, e João relatou. Vocês entendem que Deus está dando para a gente o parâmetro das coisas através das 7 trombetas? Suponhamos que João escrevesse assim: eu ouvi a voz das 7 trombetas, mas quando eu fui escrever o Senhor me disse, não escreva, João, guarda isso em mistério. Será que por isso nós não saberíamos nada sobre trombetas? Óbvio que nós saberíamos, nós entendemos que tem festa das trombetas, que tem trombetas que preparam o povo para a batalha, que tem trombetas que fazem o ajuntamento do povo, que tem trombeta que prepara o povo para o dia da expiação, tem trombetas nas festas e tem uma trombeta final nos profetas, né? É revelado como a grande trombeta, em Isaías 26, por exemplo, em que o Senhor fala que vai recolher os seus eleitos de todos os cantos da terra. Então, o ministério das trombetas está na palavra. Só que aí, qual seria a ordem? Porque tem que ter uma ordem, né? Tem muitos toques de trombetas. Será que seriam quantos toques? O Senhor quis fazer isso em 7 trombetas. Ele quis separar todos os eventos que ele vai fazer para realizar todas as suas promessas, para cumprir o seu mistério, em um evento de 7 trombetas. E a última ele deixou para o encontro da sua noiva, porque a igreja é arrebatada no toque da última trombeta, como está em Apocalipse 11. O apóstolo Paulo não precisava ler o Apocalipse 11 para falar de um arrebatamento na última trombeta, porque ele já tinha esse ministério nos profetas. Não é o caso aqui agora provar de onde ele entendeu isso, mas em Joel você vê a última trombeta, quando diz, toca a trombeta em Sião, anuncia o pecado para o meu povo. Essa não é a última, porque Deus diz, toca a trombeta e anuncia o pecado. A gente sabe que é a mesma coisa do ministério das trombetas, por exemplo, no dia das trombetas, mês 7, dia 1. Se tocava trombetas, mas a gente sabia que tinha 10 dias para preparar o povo para o dia da expiação. O povo tinha que se humilhar, tinha que se preparar para aquele grande dia.
E no dia da expiação seria a última vez que o povo iria ouvir uma trombeta. Tem trombeta na festa dos tabernáculos? Tem, mas ali é outro ministério. Sabe por quê? Porque o Senhor revela em Zacarias que a festa dos tabernáculos é uma festa que se cumpre no reino. É uma festa onde os sacerdotes estão glorificados. Então vai haver trombetas lá, a palavra vai ser ensinada para as nações, mas o ministério para a igreja é diferente. Em que sentido? A igreja ouviria trombetas e tocaria trombetas até o dia da expiação, porque a última trombeta prepararia o povo para subir à festa dos tabernáculos. Na festa de Israel, nas festas, e no tempo de Israel segundo a carne, eles subiam para a festa dos tabernáculos sem estar com os corpos glorificados. Mas na igreja, no nosso tempo, nós não vamos poder subir à festa dos tabernáculos com esse mesmo corpo. Nós vamos ter que estar com os corpos glorificados e para isso vamos ter que ouvir uma última trombeta. Então a última trombeta para nós é antes da realidade da festa dos tabernáculos. Captaram isso? Isso é importante entender para vocês entenderem o conteúdo desse vídeo aqui. Então, há ministérios de trombetas, ou seja, Paulo não precisava do Apocalipse para falar do arrebatamento da igreja em uma última trombeta, porque ele tinha os profetas, por exemplo, Talvez Paulo não sabia que a última que ele mencionou seria a sétima, porque ele não tem o livro do Apocalipse, concordamos com isso. Mas o Senhor quis confirmar a palavra do apóstolo Paulo e pegou todos os eventos dele e deixou a última trombeta para arrebatar a igreja, confirmando as palavras do apóstolo Paulo. Conclusão, não é o apóstolo Paulo que está fazendo uma referência para o livro do Apocalipse. É o livro do Apocalipse que está fazendo uma referência para as cartas de Paulo. Entendeu? Agora, no nosso tempo, uma está fazendo referência para a outra. Mas será que o apóstolo Paulo tinha a intenção de fazer uma referência para um livro que ele sabia que iria ser escrito no futuro? Eu acredito que não. Compreendeu? Isso é muito lógico, esse é um raciocínio muito lógico. E é um raciocínio que não é aceito pela linha pré-tribulacionista entre aqueles que têm o coração fechado, infiel. Infelizmente, a maioria vai morrer dessa maneira. Mas tem muitas pessoas que vão dar ouvidos e vão abandonar esse besterol pré-tribulacionista de lado e vão dar ouvidos à verdade da palavra, no que diz respeito ao arrebatamento da igreja. Certo? É um pensamento lindo, lógico e contextualizado em toda a Bíblia. Ok. Então, o Senhor tinha o ministério das trombetas nos profetas, mas ele organizou, estava espalhado, ele reorganizou. Talvez o apóstolo Paulo até teria uma organização na mente dele, mas será que ele sabia que a última que ele mencionou seria a sétima? Acredito que não, mas a última é a última. Não tem uma depois da última. A última tem que ser a última. E se ele falou do arrebatamento numa última trombeta, o do Apocalipse tem que ser a última junto com a dele. Senão a palavra de Deus é muito desconexa, seria muito desconexa. E aí a gente entende a desconexão de profecias na mente dessas pessoas que teimam em sustentar o arrebatamento secreto. Porque não dão ouvidos à palavra de Deus, Por motivos gananciosos, por motivos até egoístas, Eles não podem sofrer, nós não podemos sofrer, nós somos a esposa do Cordeiro. Os apóstolos e a igreja primitiva, eles são também igreja, mas, nós somos mais especiais. Aliás, pode olhar, nem todos sofrem. Por que nós temos que sofrer? Nós temos que ser arrebatados, estamos até preparados para isso. Jesus pode vir nesse momento, que nesse momento todos nós seríamos arrebatados. Será essa uma realidade bíblica? Ou será um pensamento ganancioso e invejoso? Sem luz. Obviamente que seria um pensamento ganancioso, invejoso, sem luz, sem coração. E não levar em conta a morte dos santos, que eram muito mais santos do que nós, muito mais inteligentes do que nós, e morreram naquele tempo. Nem todos morreram dessa maneira, mas morreram naquele tempo. Enfim. Então, irmãos, olha só a conexão desses fatos. Então, se Deus falasse para João, não escreve a voz das 7 trombetas, nós iríamos estudar e saberíamos que tem ministério de trombetas e que o Senhor está falando coisas com as trombetas. Mas o Senhor quis que nós conhecêssemos um ministério de 7 trombetas
E no mesmo contexto, desferiram 7 trovões, e aí Deus pensou com ele mesmo. Eu acredito, irmãos, isso daqui é algo que eu acredito, pelo contexto. O Senhor pensou com ele mesmo, eu quero provar os meus santos. Eles já têm um parâmetro com as trombetas. Entenderam o que eu falei até agora? Eles já sabem o que fazer. Agora a voz dos 7 trovões, eu vou deixar em segredo. Vamos ver se eles conseguem encontrar isso nas Escrituras, da mesma maneira que eles encontrariam a voz das trombetas. Então, nesse vídeo aqui, eu vou dar para vocês o início dos eventos. Eu não tenho como organizar, porque eu não tenho tanta luz assim, eu não tenho como organizar os eventos dos trovões, mas eu posso afirmar para vocês. Deus quis provar os nossos corações, usou as trombetas de parâmetro para a gente, e existe como organizar a voz de cada trovão. Como? Olhando para as trombetas. Então eu vou ler aqui para vocês vários textos de trovões. Eu não escolhi todos, mas eu escolhi os principais e vocês vão ver que estão todos relacionados com o tempo do fim. Vamos começar com o texto do Apocalipse 10, né? Apocalipse 10, verso 1 diz assim: Vi outro anjo forte que, descendo do céu, envolto em nuvem com arco-íris por cima da sua cabeça, e o seu rosto era como o sol, as suas pernas como colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto, pôs-se em pé, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou com grande voz como ruge o leão. O que o Senhor fez aqui até agora? Ele remontou toda a história do povo de Israel em 3 textos. Tudo isso daqui está falando da história do povo de Israel. E é necessário ele remontar e recapitular tudo para que a gente entenda as obras das mãos dele, né? O que ele prometeu lá no passado, o que ele falava lá no passado, tinha a ver com coisas que aconteceriam no nosso tempo, certo? E aqui começa a entrar um mistério. E bradou em grande voz como ruge o leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Uma coisa interessantíssima. Vocês já ouviram um rugido de leão? Quando um leão ruge, é semelhante a um trovão. Talvez é que eu não tenho aqui todas as informações, que eu já pesquisei um pouco no passado, né? Mas parece que quando o leão dá um rugido, não pega só 180 graus, pega 360 graus em uma distância enorme, de tão grande que é o rugido de um leão. Um leão quando está com raiva mesmo, quando ele brada, até os maiores animais e mais fortes do que ele temem, eles têm medo, porque eles associam na hora com um tempo de chuva e de trovão. Todo animal tem medo de relâmpago e o leão ele se assemelha a isso. Agora vamos abrir aspas aqui bem rapidinho para vocês que assistiram o podcast anterior. O primeiro cavalo branco, ele foi chamado por um ser vivente que tem rosto como de leão e voz como de trovão. O querubim com rosto de leão e com voz de trovão diz, vem! E veio o primeiro cavalo, tá vendo? E eu associei o primeiro cavalo à pregação das 2 testemunhas que estarão ali na última semana. Fecha aspas. Daqui já é um mistério, entendeu? Então, irmãos, o leão não é o mais forte de todos os animais. O leão perde para alguns animais. Só que ele é o mais bravo, o mais corajoso. E vamos falar a verdade, ele é o mais bonito. Na minha opinião, ele é o mais bonito, mais belo. Um leão e uma leoa, coisa linda. Às vezes o leão perde para um leopardo. O leão ele pode perder numa briga para animais mais fortes do que ele. Só que ele não foge da briga. Ele é considerado o rei dos animais até no mundo de quem não conhece a palavra de Deus, né? Então, irmãos, a voz do leão, o rugido do leão e uma voz de trovão é semelhante. E aqui o leão bradou como ruge o leão. Olha só. E aí, logo em seguida, desferiram 7 trovões, como se fossem 7 rugidos de leão. Aí, logo João ia escrever, né? Logo que falaram 7 trovões, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Aqui que está o sinal do Senhor. Se eu falar para vocês que essa voz de trovão é a voz do Senhor, mas que quem vai trovejar na terra somos nós, vocês acreditariam nisso? Vocês acreditam que esses 7 trovões somos nós na terra? Eu não posso dizer eu, nós, você e eu.
Talvez a gente não esteja ainda dentro desse ministério, mas as duas testemunhas vão trovejar na terra. A voz delas serão como voz de trombeta, ou seja, anunciando coisas que hão de vir, e voz de trovão, anunciando castigos. E aqui trombetas e trovões estão relacionados. Agora o Senhor deixou bem claro, rugiu como ruge um leão, e aí se dispararam 7 trovões, e o Senhor falou, guarda em mistério. Agora, para onde o Senhor nos levou aqui? Um texto claríssimo, para Amós capítulo 3. Vamos lá, irmãos. A Amós 3 foi para esse momento que o Senhor nos levou em Apocalipse 10. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo, de todas as famílias da terra, somente vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. E vocês sabem que Deus vai tratar severamente com o povo de Israel no futuro, né? Na última semana. Com misericórdia, para aqueles que merecem misericórdia, e severamente castigando e punindo aqueles que merecem ser punidos. Andarão 2 juntos se não houver entre eles um acordo? É o verso 3. Andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? Tipo, o Senhor pode andar com a gente se a gente não tiver de acordo com o Senhor? Verso 4. Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz sem nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço na terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Agora completa o mistério. Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo, mistério, aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Tá vendo, irmãos? É o mesmo que está em Apocalipse 10. O leão rugiu e logo depois que ele rugiu, trovejou 7 vezes. O Senhor falou coisas ali naqueles trovões que era para a gente falar na terra, para as testemunhas trovejar na terra. Mas o Senhor falou, guarda em segredo. Porque eu rugi e elas vão profetizar, mas Deus pensou com ele, as trombetas eu vou revelar, eu vou dar elas como parâmetro. E eles vão entender que eu prometi que não faria nada sem antes revelar os meus segredos. Se o Senhor trovejou 7 vezes, e esses 7 trovões são coisas que haverão de acontecer na terra, então ele vai revelar, irmãos. Só que ele não quis revelar como ele revelou as 7 trombetas. Ele quis deixar numa camada superior, mais avançada de revelação. Tipo assim, vocês sabem que existem trombetas nos profetas. Eu organizei elas aqui para vocês. Agora vocês sabem que existe trovão. Eu não vou dar isso assim para vocês. Vocês vão buscar e vão usar o parâmetro das trombetas e a minha promessa, que eu prometi revelar. Perfeito? Dá um pouquinho de trabalho, né? Mas vocês viram. Não faz sentido Deus prometer que vai revelar todos os seus mistérios e lá em Apocalipse ele trovejar 7 vezes e falar que não vai revelar. Ele apenas não quis que João escrevesse. Mas está lá nos profetas, vocês vão ver. Agora vamos ler alguns textos que falam de relâmpago, de trovão nos profetas. Jó 37, do verso 2 ao 13. Vamos lá. Dai ouvidos ao trovão de Deus, o estrondo que sai da sua boca. Ele solta por debaixo de todos os céus e o seu relâmpago até os confins da terra. Depois destes, ruge a sua voz. Olha aí o rugido de leão. E Deus falou, dai ouvidos à minha voz. Eu rugi, vocês vão entender. É trovão. Troveja com o estrondo da sua majestade, e já ele não retém o relâmpago quando lhe ouvem a voz. Tá vendo, irmãos? Se a gente ouvir a voz de Deus, que está nas trombetas, que o Senhor também se revelou como voz de trombeta em Apocalipse, ele não vai reter a voz dos trovões. Ele vai fazer a gente entender, até falou aqui para a gente dar ouvidos. Verso 4, depois deste, ruge a sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade, e já não ele retém o relâmpago quando ouvem a sua voz.
Verso 5. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz coisas grandes que nós não compreendemos. Não compreendemos, mas em Apocalipse compreenderemos. Concorda? Verso 6. Porque ele diz a neve. Agora aqui eu começo a associar algumas coisas, porque lembra, não é só ler, é meditar. Porque ele diz a neve, cai sobre a terra, e a chuva e o aguaceiro, sede fortes. Assim torna ele inativa as mãos de todos os homens para que reconheçam as obras dele. Lembra, durante o toque das trombetas, pelo menos as primeiras 4 trombetas, não chove sobre a terra. A terra vai ficar seca e ainda a terça parte das águas ficam amargosas. Os homens começam a ficar abalados. Aí, como se fosse pouco esse castigo, na 4ª trombeta, Deus vai ferir a terça parte do sol, da lua e das estrelas. A terra vai ficar mais fria e mais escura. Imagine a terra agora com a terça parte do sol abalado. Imagine. Irmãos, lugares frios vão ficar inabitáveis. As pessoas vão ter que migrar de lugar para outro em tempos de guerra. Por exemplo, imagine o Rio de Janeiro, que faz 40 graus lá, faz até mais. Não vai fazer mais isso. Calor lá no Rio de Janeiro vai ser 15 graus. Imagine aqui, por exemplo, em Curitiba, onde eu moro, faz 0. Você já imaginou o inverno aqui? Você já imaginou o inverno lá na China, onde faz menos 20, em lugares da China? Em lugares dos Estados Unidos, onde faz menos 17? Eu estava conversando com um amigo meu ano passado e ele estava fungando no áudio, falando, irmão, eu estou com muita gripe aqui, está fazendo menos 15. Menos 15! E isso é porque a besta vai estar dominando com grande poder e o Senhor vai ferir a terra. Está vendo como está relacionado? Isso daqui é voz de trovão. Assim torna ele inativas as mãos de todos os homens para que reconheçam as obras dele. As 2 testemunhas vão falar, isso é porque vocês estão pecando, isso é porque vocês não dão ouvido à voz de Deus. Cadê a tecnologia agora para salvar vocês? E a besta vai ficar irada contra isso. Verso 8. As alimárias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Aqui eu vejo tanto literal como espiritual. Verso 9. Das suas recâmaras sai o pé de vento, e dos ventos do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. Olha aí, tá vendo? Tudo relacionado com o tempo do fim, né? Também a umidade carrega as densas nuvens, nuvens que aspergem os relâmpagos. Claro, irmãos, que nós vamos ter relâmpagos literais. Muitos relâmpagos, vozes e trovões, como está em Apocalipse. Mas aqui são ministérios. Os trovões falam de trovejar, né, chuva, essas coisas todas, mas a palavra de Deus também fala de chuva como a palavra de Deus, trovões como a voz do Senhor. Deu para entender isso daí? Verso 12. Então elas, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a redondeza da terra. Isso é o que o Senhor vai ordenar, né? E precisava das trombetas para a gente entender os trovões, senão a gente não entende muito bem, né? Verso 13. E tudo isso faz ele vir para a disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Por quê? Quando Deus começa a abalar os poderes do mundo, disciplina nesse mundo de tecnologia. Vai ter besta, a imagem da besta criada pelos homens, mas misericórdia para aqueles que estarão no deserto. Vai ficar frio no deserto, vai ficar muito quente também, em determinados pontos, né? Por exemplo, na 4ª taça da ira de Deus, até o sol queima os homens, que tem a marca da besta. E Deus é poderoso para proteger os seus, como ele fez no Egito, na terra de Gósen. Agora vamos ver algo em Jeremias. Como é algo que eu já expliquei em alguns podcasts, mas era com imagem, sabe? Eu já expliquei isso no cântico do Apocalipse 14:15. Eu vou ler correndo, tá? Mas esse contexto aqui está relacionado. Ouvi a palavra que o Senhor
vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus. Texto-chave. Porque com ele os gentios se atemorizam. Aonde estão os sinais do céu? Em Apocalipse, irmãos. Houve um grande sinal no céu. Aí vai falar da esposa, vai falar depois da besta. E quando isso está acontecendo, as trombetas estão sendo tocadas. E agora a gente está sabendo que os trovões estão sendo falados, trovejados na terra, que são acréscimos sobre as trombetas. Os trovões são acréscimos sobre os selos e trombetas e as taças da ira de Deus. Verso 3. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque o madeiro, obras das mãos do artífice, com machado, com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam para que não oscile. Aí ele vai explicando aqui as idolatrias, né, que ainda existe nesse mundo e ainda existirá no toque das trombetas. Eu poderia mostrar isso para vocês? Deixa eu mostrar agora já, né? Eu vou abrir aspas aqui no meio dos textos que eu escolhi. Apocalipse 9. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Essa estrela ela é chamada de anjo do abismo. A gente entende que é uma estrela caída. É a metade da semana aqui já, né? Na verdade, da quarta para a quinta trombeta é a última semana. E aqui é guerra na terra. O anticristo ele vai ferir o seu próprio povo. Resumindo todo o capítulo, né? Vai ser tempos de guerra mesmo. Por isso que fala uma estrela caída, né? Uma estrela caída do céu para a terra. Não é uma coisa literal aqui, obviamente. O nome dessa estrela é Anjo do Abismo, quer dizer, o codinome, né? Porque o nome dela é Abaddon e Apolion, destruidor. Certo? E lá no finalzinho desse capítulo diz assim: E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Aí vem o toque da sexta trombeta. Lá no finalzinho da sexta trombeta, que vai ter muita coisa acontecendo aqui na terra, diz assim: Por meio desses 3 flagelos, Apocalipse 9, verso 18. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir e nem adorar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus frutos. Olha aí, irmãos. Nem com tanta morte e peste na terra, com as 2 testemunhas clamando, se arrependam. Esses daqui não se arrependem. Tá vendo? A idolatria é tão forte. Ou seja, estão ou já marcados ou prestes a ser marcados com a marca da besta. Porque primeiro a marca da besta, ela marca o seu coração, a sua mente. E depois você vai receber algo literal mesmo, porque a gente sabe que ela cruza com o físico, né? Não é algo só espiritual. É espiritual porque a mente do homem vai modelando a inclinação para o mal, mas depois você assume isso por obras. E como diz que não pode comprar e nem vender, tem que ter realmente um sinal na sua testa ou na sua mão. E esses homens eram tão maus que, mesmo sendo livrados dessa morte, não se arrependeram. Ou seja, eram pessoas que Deus queria que entrassem no milênio para povoar as nações. Deus estava buscando o quê? Arrependimento. E os homens não se arrependem. Por isso que eu saí lá de Jeremias e vim aqui em Apocalipse. Agora vamos voltar lá em Jeremias 10. Continuando através do verso 6. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não te temeria a ti, ó Rei das Nações? Lembra que isso daqui é uma das frases do Cântico dos Vencedores de Apocalipse 15? Está aqui, ó. Quem não te temerá, ó Rei das Nações, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante do Senhor. Isso está em Salmos.
porque as tuas obras de justiça se tornaram manifestas. E aí acabou o cântico. Uma das frases do cântico está aqui. Quem não te temeria a ti, ó Rei das Nações. Por isto a ti é devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém é semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos, seu ensino é vão e morto é um pedaço de madeira. Aqui os homens que estão vendo os flagelos das trombetas, anunciado pelas testemunhas que estão trovejando na terra, e eles não se arrependem. Vamos ler do 10 ao 16, para vocês verem que realmente é esse o sentido das coisas. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor tremem a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Sexto selo, lembra? Quem suportará o dia da sua ira? Tá lá em Apocalipse no sexto selo, tá em Joel, tem mais um ou dois profetas que essa frase se repete, e um desses profetas tá aqui em Jeremias. Não podem suportar o dia da sua ira. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo dos céus. Aqui, irmãos, isso daqui é voz de trombeta. As testemunhas estão trovejando na terra. Ninguém pode fazer mal para elas. As nações só vão conseguir fazer mal para elas, o anticristo só vai conseguir matar elas porque Deus permitiu. Sabe por quê? Porque é um sangue de libação derramado sobre o sacrifício. Lembra que Paulo disse quando ele estava prestes a morrer? Já estou prestes a morrer e o meu sangue vai ser derramado como libação sobre o sacrifício de Cristo. Deus já mostrava lá no livro da lei, através de sombras, que o sangue de alguns dos seus santos seriam derramado como libação. Que privilégio é isso, embora para nós seja assustador, é privilégio para o Senhor, né? E abominação para os pré-tribulacionistas. Verso 12, o Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo pela sua sabedoria. Está vendo? Cristo é o poder e sabedoria de Deus, como Paulo fala. E com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele ribombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu, e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos, daqui é trovão, para a chuva dos seus depósitos e faz sair o vento. Será que é só literal o assunto? A gente sabe que não, assim como trombetas, né? Não é só literal. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentiras, e nelas não há fôlego. Mas olha o que diz Apocalipse 13. Foi dado fôlego de vida para a imagem da besta. Mas aqui diz que essas imagens criadas não têm fôlego. Qual é a resolução? Alguma coisa vai ser tirada do homem, ou a máquina e o homem vão se cruzar para que barro e ferro se misture, e a imagem da besta vai ter o controle de controlar homens. Ou seja, vai ter uma certa vida nessa imagem da besta, porque é ela que controla quem morre e quem vive. É ela que controla tudo. O homem, embora seja inteligentíssimo e crie as máquinas e os computadores, o homem não consegue conter tanta informação como tem as máquinas. Os homens não conseguem. O homem não consegue ser mais veloz que um computador, mas nem de longe. O computador contém muito mais informações que milhares de homens juntos. Mas quem criou a máquina? O homem. Olha que mistério. Imagine então se desse inteligência artificial para essa máquina e pegasse um pouco do homem, do comportamento do homem e cruzasse uma coisa com a outra. A gente teria uma abominação aí, não é? Por isso que diz, foi dado fôlego de vida para aquela imagem. E ninguém pode fazer um fôlego de vida a não ser Deus. Compreenderam como está tudo relacionado? Por isso que as testemunhas vão trovejar contra essas coisas. Quando parecia que esse texto está contrariando o Apocalipse 13 ou vice-versa, na verdade Deus está revelando coisas para a gente. Aqui é aquela informação de camada mais elevada, quando o barro se mistura com ferro. É a parte fraca e a parte forte. São revelações a mais que não contraria aquelas revelações primárias, né? Do barro e do ferro, impérios e tudo mais. Mas aqui diz, verso 16, não é semelhante a estas aquele que é poderoso de Jacó,
porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. De fato, por mais inteligente que sejam os computadores, e por mais veloz que seja o raciocínio desses computadores, eles jamais podem, por exemplo, interpretar o Apocalipse, porque quem interpreta é só o Espírito Santo. Se colocar um computador para fazer uma batalha contra o homem de inteligência, o homem vai perder feio. Não era assim antes, mas hoje é. O homem perde feio. Então vai precisar de centenas de homens para tentar uma batalha, um conflito contra um computador. Agora, se for coisas do Espírito do Senhor, o computador perde feio, porque o computador não tem o espírito de interpretação, o espírito, o testemunho de Cristo. Entendeu? Mas, se for questão de controle, de informações, de associação de coisas, né, e de poder mesmo exercer autoridade, uma máquina vai deixar o homem no chinelo, né? Isso a gente já sabe. Agora, irmãos, para resumir um pouquinho, eu anotei aqui Êxodo 19, do 1 ao 6, verso 10 e 11, do 14 ao 16 e verso 19. Vou deixar para vocês no comentário fixo. Não, no comentário fixo eu vou deixar para vocês um lembrete para vocês verem na descrição do vídeo. E depois tem Êxodo 20, verso 17. Depois tem 1 Samuel, capítulo 12, do 13 ao 22. Porque não é só apenas buscar onde tem trovão e trovões. Você tem que buscar a palavra trovão e trovões, mas ler o contexto. Aí, no contexto, Deus revela o que vai acontecer no fim. E o texto que a gente finaliza é aqui. Apocalipse 14, do 1 ao 5. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ou seja, o selamento dos 144.000 em Apocalipse 7, que não diz o que é, está sendo revelado aqui como o nome do pai e do filho. Será que são só 144.000 judeus que vão ter o nome do pai e do filho na testa e vão cantar um cântico que ninguém pode aprender? E será que eles são os mais excelentes da terra? Porque esse é o significado da palavra primícias. Obviamente que são povos, línguas e nações representados nos 144.000. Uma mensagem muito linda que não teria nenhum motivo para eu rejeitar, a não ser que eu tenha o coração duro e queira sustentar a mensagem pré-tribulacionista. Porque, aliás, né, eu já preguei isso muitas vezes na igreja, estou escrevendo o livro e vendendo, e eu não posso voltar atrás, senão, né, o meu comércio cai. Sou recebedor de dízimo, né, então não posso... Tá tudo indo muito bem para mim, eu não posso mudar o rumo aqui para mim, senão vou ter que procurar emprego. Tá vendo, irmãos? Por que eu rejeitaria uma mensagem tão bela dessa, se não fosse por intenções ruins no coração? Não é questão só de interpretação da palavra, não é isso. Presta atenção, os 144.000, que lá em Apocalipse 22 o Senhor ainda dá um checkmate. Os servos de Deus têm o nome escrito na testa. Verso 2. Ouvi uma voz do céu como voz de, anota isso na sua Bíblia, muitas águas. Não são só 144.000 judeus. Voz de muitas águas, povos, línguas e nações. Como é a voz do Senhor Jesus em Apocalipse 1? Como voz de trombeta e como voz de muitas águas, e no decorrer do livro do Apocalipse, a voz dele é como de trovão. Prestou atenção? Por que trovão? Castigo. Por que trombetas? Anúncios. Por que muitas águas? Porque as suas testemunhas, muitas águas, povos, línguas e nações convertidos a ele, iria estar fazendo o ministério dele, iria representando ele aqui na terra. Então a voz que João ouviu, dos 144.000, era como voz de trovão e voz de muitas águas. Também a voz que ouvi era como voz de arpista quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e diante dos anciãos. Qual cântico que é esse, o novo cântico? Tem nos profetas. Mas aonde que está em Apocalipse? Em Apocalipse 15. É um cântico novo, de Moisés e do Cordeiro. Ah, mas não pode ser esse porque de Moisés e do Cordeiro é um cântico
antigo. Irmãos, presta atenção. O Cântico de Moisés e do Cordeiro fala as coisas de dentro do milênio, irmãos. É um cântico novo que ninguém pode aprender. Por que é novo? Porque ele vai ser, na nossa mente, é algo antigo, mas que no Apocalipse aparece como um cântico novo. Porque são peças de profecias recolhidos pela palavra que o Senhor construiu aquele cântico do Apocalipse 15, né? E ninguém pode aprender o cântico. Estou continuando a ler o verso 3. Ninguém pode aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Quando diz ninguém, é ninguém, não inventa nada não, viu? Se você separou 144 mil da igreja, infelizmente a esposa do Cordeiro vai sentar na cadeira e vai ficar ouvindo a espetacular música dos mais excelentes da terra. Olha que vergonhoso que é isso. São estes os que não se macularam com mulheres. Isso porque são virgens, coisa bonita para Deus. Não é isso que a profecia está falando. Nos profetas, o Senhor chama as nações ímpias de mulheres. Eu te daria aqui quase uma dezena de textos, quase, para você buscar isso. Alguns interpretam que é igrejas. Tudo bem, tem textos na palavra de Deus que igreja é comparado à mulher. Mas está falando da igreja de Cristo, né? Tem. E se tem nações sendo comparadas às mulheres e igrejas caídas estão nas nações, então eu acho que é válido. Mas primeiramente o Senhor está falando de nações corrompidas. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos, virgens. Por que virgens? Paulo diz que estava apresentando as igrejas para apresentar elas como uma esposa, uma única esposa virgem para o seu marido. Ele escreveu isso para Efésios, mas será que era só a igreja de Efésios que queria ser apresentado virgem para o seu marido? Claro que não. Ele fazia isso com todas as igrejas. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Aqui é o que o Senhor Jesus pediu lá em João 17. Pai, eu rogo não somente por estes, mas por aqueles que hão de crer em mim no futuro, e eu peço que aonde quer que eu esteja, eles estejam comigo. Aqui o pai está respondendo para o filho. Sim, eles vão estar com você. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Por que primícias? Porque primícias são os mais excelentes da terra, e tem os povos que entrarão no milênio que não serão os mais excelentes da terra. E tem os ímpios que perecerão. No caso, são as mulheres aqui que contaminam os filhos de Deus. Verso 5. E não se achou mentira na sua boca, porque eles passaram pela expiação. É claro que esses mentiram em determinado tempo, mas passaram pela expiação, se arrependeram dos seus pecados. Não tem mácula. Fechou. 144 mil com voz de trovão e com voz de muitas águas. O que vocês acham? O que vocês acham que o Senhor está anunciando? Vocês já viram que vocês perceberam que ainda que eu não coloquei aqui esses trovões em ordem, embora tenha uma ordem cronológica assim, porque lá em Êxodo 19 tem isso, vocês estão vendo que os trovões estão acrescentando coisas sobre as trombetas. Então as trombetas servem de parâmetro para a gente organizar o trovejar dos trovões. Que a gente já sabe que é ministério das testemunhas também. Lá em Êxodo 19, é a primeira vez que vai aparecer a palavra trovão. Trovão a primeira vez. E lá o Senhor está mandando o seu povo lavar suas vestes e se preparar para um casamento no terceiro dia. Que se você fizer as contas, nesse terceiro dia que aponta para a entrada no milênio, é justamente o dia 50 após a saída da terra do Egito, que é a Páscoa. No dia 50 é Pentecoste. No exato dia 50, Deus está entregando a Torá para o seu povo e está casando com eles, embora seja a antiga aliança, né? Que seria reflexo do futuro. A lei não foi parar no coração, foi parar em tábuas de pedra, e por isso vieram todas as leis do tabernáculo como sombra das coisas de Cristo. E lá tem trovão. O Senhor está falando os mandamentos com voz de trovão. É o que as testemunhas estarão clamando na terra, para os homens se arrependerem dos seus pecados. O que é pecado? Não obedecer os mandamentos de Deus. Compreenderam, irmãos? Então, vocês sabem que tem revelação, né? Vocês vão ler esses textos, eu vou deixar eles para vocês na descrição, e se vocês buscarem isso com atenção, alguns de vocês vão poder até acrescentar coisas aqui. Como que se organizaria a voz do trovão?
porque vocês sabem, né, que tem trovão na palavra, pela voz das trombetas. Seria coincidência isso? O Senhor falar de trombetas em Apocalipse 10 e falar de trovão, mas não permitir que João escreva? Não seria coincidência, porque ainda que João não escreveu, a gente já sabe mais ou menos o que ele iria escrever. Cada toque de trombeta tem nos profetas, mas acontece que o Senhor acrescenta um pouco mais de detalhe e coloca ali. E se os detalhes acrescentados, vamos supor, os trovões, e se os detalhes acrescentados nos trovões são as trombetas? Se Deus escrevesse os trovões e não escrevesse as trombetas, os detalhes estariam nas trombetas. Hoje eu estaria aqui falando para vocês, irmãos, vamos estudar as trombetas. Ainda que não está escrito, olha aqui, ó, tem trombetas na palavra. São acréscimos sobre os trovões, mas como é o contrário, então os trovões estão acrescentando coisa nas trombetas. Tá certo? Irmãos, eu finalizo aqui, tá bom? Obrigado por ter assistido até aqui. Queria que você deixasse o like, se inscrevesse no canal ou revisasse aí a inscrição. Comenta o que vocês acharam e a gente continua trabalhando nisso, né? Com certeza isso vai dar muito assunto para as próximas lives com o Pedro, com o Igor e na lousa, né? Essa semana eu estou entrando nos estudos na lousa, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe e até os próximos estudos.